foi aprovado. O que isso significa para vocês e, a partir de agora, o que ainda precisa ser dirimido, resolvido, para que ele já comece a aparecer no contra-cheque de cada profissional. Boa noite. Boa noite. Boa noite, satisfação enorme estar aqui e poder falar, né, da enfermagem do Mato Grosso, e especialmente nesse momento que a gente está vivendo essa vitória, né, a vitória dessa luta, que é o nosso piso salarial. O piso salarial da categoria de enfermagem, da enfermagem brasileira. Pois é, há quanto tempo de luta para a aprovação desse piso? Que eu sei que ele ficou ali no Congresso, remoendo, e nunca que saía do papel. Há quanto tempo foi para ser aprovado? Olha, as lutas, essa pauta do piso salarial, da carga horária da enfermagem e da aposentadoria especial, eles vão completar agora, no próximo mês, 23 anos. A gente tem 23 anos de luta para conseguir coisas básicas e essenciais para a profissão, né? Então foi uma luta enorme. Eu tenho pouco menos desse tempo de profissão e eu acho que presenciei muitas lutas, muita frustração nesse caminho todo. E agora presenciar essa vitória, né, que é essa lei, foi uma sensação assim de missão cumprida, de um prazer muito grande de ser profissional da enfermagem. E isso representa, assim, para cada enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, a valorização e o fortalecimento da categoria, né? Uma categoria que, na pandemia, ganhou visibilidade, todo mundo conheceu e reconheceu esse profissional dentro de uma equipe multiprofissional de trabalho, né? De cuidar da saúde, mas que sempre esteve lá. Nós sempre estivemos lá nessas lutas, né? Nessas pandemias, nessas endemias, com material, sem material. Então, nós temos na nossa história uma realidade de condição de trabalho bastante dura, que exige muito de nós todos. Então, essa vitória está sendo um momento assim que eu poderia dizer até de êxtase profissional. A pergunta que eu fiz aqui logo, a primeira pergunta foi a seguinte, também, né, constou dela, o que está faltando ainda, tem que aparar algumas arestas para que vocês já comecem a ver cumprida essa decisão, essa lei, o contra-cheque de vocês? Como é que está faltando alguma coisa ainda? Não, a lei está pronta, ela está posta, ela está sancionada. Já foi publicada? Já está publicada no Diário da União a partir do dia 5 de agosto. E ela, para quem tem contrato privado pela CLT, ela passou a valer a partir da publicação. Ou seja, no próximo salário, cada profissional de enfermagem da rede privada de saúde deve receber o piso salarial. É isso que a lei determina, né? Para quem tem um vínculo público, que é o funcionário público, tem um contrato direto com a instituição pública, por concurso ou por um seletivo, mas que esse contrato seja direto com a instituição pública, teremos, né, ou terão que esperar até o exercício de 2023, porque tem uma regra financeira orçamentária das instituições públicas que elas precisam se organizar. Então, isso quer dizer que precisa ter no orçamento da prefeitura, do estado, essa previsão orçamentária. E isso está lá garantido na Constituição. Então, para o servidor público, passa a valer a partir de janeiro de 2023 esse piso salarial. Compreendi. Então, tem que se obedecer aí a lei orçamentária, o planejamento orçamentário de cada ente. No caso do município, né, a prefeitura tem que colocar isso no papel, né? Agora nós estamos em agosto, não sei como é que está essa peça orçamentária para o ano que vem, aqui no caso de Cuiabá, lá na Câmara, mas já há que se cumprir a partir do ano que vem. No caso do governo do estado, mesma coisa, aqueles que são profissionais desta área no âmbito do estado de Mato Grosso. Professor? Exatamente. A senhora ia falar alguma coisa, não? Não. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui, a primeira vez eu espero, mas nós esperamos mesmo que seja a primeira de muitas que virão. Que bom. É a alegria mesmo de tê-la aqui.
Presidente, eu ainda vou pegar carona na resposta que a senhora acabou de nos dar para fazer 3 perguntas. Eu vou fazer separadamente para a senhora ter mais tempo para respondê-la. Ok. Ainda a respeito desta lei, ainda a respeito deste novo piso. Aliás, o único piso, né? O único O piso. único piso. A minha primeira pergunta é exatamente sobre o veto do presidente. O presidente sancionou a lei aprovada pelo Congresso Exato. no dia 4 agora, né? Mas vetou um Exato. dispositivo. Vetou o dispositivo exatamente que garantia o reajuste anual automático dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E aí vem a minha primeira pergunta, presidente. Com relação a esse veto do presidente Jair Bolsonaro, os enfermeiros estão se mobilizando para a derrubada do veto? Quais são as etapas dessa mobilização ou movimentação para a derrubada do veto, uma vez que nós estamos em campanha eleitoral? Ou seja, o Congresso Nacional estará vazio. Quais são as etapas dessa luta? Olha, mais uma luta, né, nessa guerra. Nós estamos sim mobilizados, né? Na verdade, a mobilização ela não desfez o senador Cantarato, os deputados federais que estavam envolvidos diretamente com essa lei continuam nessa mobilização e mais que isso, né, as entidades que representam a enfermagem, tanto o Conselho Federal com todos os conselhos regionais, sindicatos, né, a Federação Nacional dos Enfermeiros, nós continuamos na luta de montagem de peça para a derrubada do veto, né? É uma luta que a gente vai enfrentar. Uma dificuldade é a campanha política, porque prevê a derrubada de veto 30 dias, ou seja, na verdade, assim, 30 presenças depois que apresentar esta peça ao Senado e à Câmara dos Deputados Federais. Então, tem que ter 30 sessões para ela poder ser julgada. E a gente está fazendo uma previsão que isso não vai acontecer antes de novembro, por conta do Congresso esvaziado, a falta de quórum, enfim. Mas a gente está mobilizados, nós temos os motivos, nós temos alternativas para quebrar esse veto e, mais que isso, a promessa, né, dos parlamentares de que isso será possível e será uma realidade em breve. A minha segunda questão, a senhora já começou a primeira palavra a resposta, mas exatamente a segunda questão é em relação à lei, ao projeto de lei 2.564 de 2020, Exato. cuja autoria é do senador Fábio Contarato, do PT do Espírito Santo. Qual a importância desse projeto de lei para esse piso salarial? Qual a importância desse projeto de lei para a vitória que a senhora falou, que foi uma grande vitória dos enfermeiros no Congresso Nacional? Eu acho que esse projeto de lei lá em 2020 foi o início dessa vitória, né? Nós temos 12 projetos de lei no sentido de estabelecer piso, carga horária e outras conquistas e necessidades da enfermagem. Mas o Contarato com a pandemia e olhando para a enfermagem, reformulou essa proposta e apresentou lá em maio de 2020. Dia 12 de maio de 2020. Isso, no dia do enfermeiro. E rapidamente ele conseguiu a mobilização da enfermagem, ele conseguiu uma... E aí a enfermagem respondeu muito bem, né? Essa mobilização nacional, essa união das entidades em prol a essa PL 2564. Passamos muitas dificuldades, tivemos para ser acolhidos, né? E conseguir o quórum e sensibilizar os parlamentares e as pessoas e a sociedade da importância desse piso para a enfermagem e para a sociedade também. Então, a gente reconhece nesse projeto de lei apresentado pelo senador o início de uma vitória, da vitória do piso agora, mas a vitória também do reconhecimento dessa profissão, do poder de mobilização.
que uma mobilização organizada, né, pode conseguir bons resultados. E também a união das entidades. Nós entendemos com essa movimentação de que nós temos 3 grandes entidades que representam a profissão, que são os sindicatos, os conselhos regionais com o Conselho Federal e a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem. E nós precisamos estar juntos, trabalhando juntos, cada um na sua finalidade, mas em prol deste profissional, dos profissionais da enfermagem, né? Na sua valorização, no seu fortalecimento, na melhoria da qualidade da assistência para a sociedade. A terceira questão não é bem uma pergunta. Eu gostaria muito que a senhora fizesse um balanço, uma avaliação. Porque esse piso não é só para o enfermeiro. Porque não. 70% desse piso corresponde exatamente aos técnicos de enfermagem, melhor dizendo, que deve ser mais ou menos R$ 3.325. Isso. Né? E 50% para a parteira e os auxiliares, que mais ou menos R$ 2.375. Na avaliação da senhora, esses valores que tocam a essas outras categorias foram de fato contemplados? São de fato suficientes para essas categorias tão importantes quanto a enfermagem? O enfermeiro. O enfermeiro? Olha, foi o que foi possível. Nós entendemos desta maneira. Uma luta de 23 anos, conseguimos o que foi possível. Porque no projeto inicial não eram esses valores. Era no mínimo o dobro desses valores. A nossa ciência, a ciência do cuidado, ela tem um valor. Ela exige um valor, né, deste profissional, de conhecimento, de amadurecimento, de postura, de dedicação. E isso tem que ser representado porque a gente precisa do nosso salário para manter nossa vida, a nossa família, enfim. Então, a gente entende que esse valor ele não é o suficiente, não é o que representa em valores a essência do nosso trabalho, o valor do nosso trabalho e o que o nosso trabalho representa para a sociedade, né? Esse cuidado que traz a saúde, que promove a saúde, que diminui os efeitos da doença no corpo humano. A gente entende que não é. Mas foi o que foi possível, porque nesta luta a gente tinha grande chance de não conseguir esse piso. Então, houve um momento em que a gente analisou o cenário como um todo e a categoria entendeu que isto seria o possível. E o importante dizer é que este é o piso, é o mínimo da categoria. É a partir daí que se estabelece qualquer relação de trabalho para a enfermagem a partir do dia 5 de agosto. Ele é o piso, ele não é o teto, né? Então, a gente entende que teremos grandes lutas ainda pela frente, né, nesse caminho de valorização, de fortalecimento, mas é um primeiro passo importante, muito importante, que é o início de um bom caminho. A gente está entendendo que isso mudou a história da enfermagem. A partir do dia 5 de agosto, a enfermagem vai escrever agora uma nova história. Porque nós éramos profissionais, nós somos profissionais, mas a gente não tinha um piso salarial. A gente dependia do nosso contrato de trabalho. O que o empregador oferecia para o nosso trabalho, para desenvolver o nosso cuidado. Hoje não é mais assim. Então, eu entendo que essa história mudou nesse dia. Você falou aí do Fábio Contarato. Fábio Contarato. Contarato, senador. O Lemberg citou o Fábio Contarato, do PT do Paraná. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E aí eu quero pegar gancho aí. O pessoal de Mato Grosso, como é que esteve aí nessa situação toda? Teve engajar a bancada federal, aí os nossos deputados, os 3 senadores, como é que teve aí, como é que foi de apoio e como votaram, principalmente, esse pessoal aí, como que votou esse pessoal aí
no dia que essa matéria foi a plenário? Com relação no Senado, nós tivemos o apoio, né, dos senadores e o voto. Na Câmara de Deputados Federais, apesar de ter o apoio verbalizado de todos eles, no momento a gente perdeu 3 votos, né, aqui da bancada do Estado. Mas perdeu como Não presidente? votaram, né? Não votaram a favor. Mas eles estavam na sessão? Não, teve 2 que não estavam e o outro não votou, depois justificou que votou errado, enfim. Enfim, não vamos falar o nome aos bois, dar o nome aos bois aqui, inclusive dos que votaram, né? É fácil, por exclusão, a gente sabe quem, os que não votaram a favor, a gente sabe quem votou a favor, né? Consequentemente. Então, quem não votou a favor da categoria dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem aqui no estado de Mato Grosso, agora nesse projeto que foi aprovado aí, 5 de agosto, quem foram? Pode falar, a gente, se não for, vou na internet aqui buscar agora os nomes. Porque é fato, não é? A gente está apontando o dedo. Aconteceu, é fato. Quem não esteve presente, né, justificou a ausência na sessão, foi o Antônio Barbudo. Nelson Barbudo. Nelson Barbudo. Não estava presente. Não estava presente. Nelson, poxa, pauta tão importante, você não teve? O que mais? O Neri Geller não estava presente, justificou doença. Poxa. Apesar de, né, demonstrar apoio e tudo mais, não estava lá. E... Quem votou errado? Quem votou contra? Errado não. Esqueci o nome dele agora. Não, fala a característica. É homem. É homem. José Medeiros seria? Seria. Seria, não é então, né? Medeiros, poxa vida. Ele costuma errar mesmo nos votos. Medeiros. Infelizmente, né? Medeiros, José Medeiros. Medeiros está em Cuiabá, que eu sei que eu falei com ele pelo WhatsApp, acho que foi hoje de manhã. Estarei aqui em Cuiabá hoje. Nelson também falei com ele hoje por WhatsApp também, ou por telefone, não sei. Ô Nelson, poxa vida, Nelson Barbudo, o Neri Geller e o caríssimo aí, Zé Medeiros, categoria tão importante, deixou claro a sua importância. Quem ainda tinha dúvida disso, né? Eu acho que pouca gente tem dúvida da eficiência do trabalho, da importância do profissional de enfermagem. E que nessa pandemia aí, pôs a cara a tapa, tomou a linha de frente ali, não é? Se não tivesse aí esse pessoal para ajudar nesse trabalho que foi árduo, continua sendo, mas foi pior, né? Porque o pior momento já passou, estava lá, sempre tinha lá um técnico de enfermagem, um enfermeiro, não é? Trabalhando para salvar vidas. Esse ofício é lindo, maravilhoso. Aí vem Nelson Barbudo, Zé Medeiros, porque não sei o quê, porque VLT, e os enfermeiros? O Medeiros, o Nelson, porque o presidente Bolsonaro, porque não sei... E aí eu não entendo mais, né, o que é prioridade e o que deixa de ser prioridade. Porque eu não tive lá, quem que não teve lá, quem que teve ausente foi o Neri e o Nelson Barbudo. Eu tinha outros compromissos. O que pode ser mais importante do que uma pauta como essa, que, ela falou que mais de 20 anos que vem pleiteando e não rolou, nunca rolava. E agora os caras estão aí. Eles estão aí, né? O Nelson, o Medeiros, o Neri. Estão aí atrás de voto. Aí vamos bater na cara do enfermeiro lá no CPA, no PA 90, do técnico de enfermagem. Coloca meu nome para disputar aí a eleição aí, queria contar com o seu apoio. Aí se tiver cachorro pitbull lá, eu não estou incentivando violência, só estou dizendo assim que é um risco que se corre, né? De ter uma situação como, se eu sou enfermeiro, eu ia dar um susto pelo menos. Né? Pega, Totó, pega! Eu vou para o intervalo comercial, mas é verdade, gente, eu fico indignado. Por que a gente precisa? Precisa de gente que nos represente, não é? Aí, na hora e tal, se for uma coisa muito séria para não ter comparecido, né, também não vou ficar julgando aqui, mas eu acho que é uma situação de fazer um esforço
enorme para estar lá e fazer acontecer. Não fez diferença, porque mesmo assim, mesmo sem o voto deles, foi aprovado. Não é? Graças a Deus. Agora vamos contar com vocês, assim como redimir. Tem uma forma de redimir. Agora tem isso que o Lorenberg exatamente. falou aqui, que é a situação da correção, não é? A categoria vai procurar o Congresso, vai procurar a bancada para tentar derrubar esse veto aí do digníssimo Jair Bolsonaro, né? Porque tem que atualizar isso, não vai ficar ad eterno ganhando o que está agora. Então Exatamente. vocês venham aí, fiquem espertos, redimam-se e se redimirem-se, nós vamos aqui falar, vamos elogiar e ir embora, seja obrigação de vocês, né? Falar em obrigação de vocês, antes de ir para o intervalo comercial, por consequência então, Neri, o Zé Medeiros e o Barbudo, não, mas aí teve Rosa Neide, que votou sim. Ou teve alguém que absteve da bancada? Não, né? O Neri, a Rosa Neide votou sim, o Emanuel Pinheiro. Pinheirinho, o Manuel Pinheiro. Me ajuda aí, Lorenberg. Aí tem mais Eu não sei se foi o Bezerra que estava lá ou se foi Leonardo, o... Juarez Costa e teve mais... Agora se eu não falar o nome dos outros, eu vou ser injusto, né? Ajuda aí, Caroline. Aí, Leonardo... Deve ter sido o Valtenir, né? Porque o Carlos Bezerra deve estar de licença. Bezerra ou Valtenir, ou seja, MDB, né? É o Valtenir que votou. O Valtenir teve lá a favor da turma toda. Teve mais gente aí. O Juarez Costa já falou. O Juarez eu falei. Né? O Leonardo, doutor Leonardo. Leonardo, a Caroline me falou aqui também no ponto. Enfim. 5. Só 5. São 5, né? Acabou, não tem que inventar mais, não cabe mais. Ai, não cabia. Então, esse pessoal aí, legal, né? Parabéns, apesar de não terem feito mais que obrigação. Mas tem muita gente que não vota, né? Ou que não vai votar, ou porque não acha legal votar, acha que não concorda com Agora, não concordar com uma pauta como essa, né? Não dá, né, Medeiros? Eu não entendo qual que é o argumento que você usou aí, ou se você errou no botão, não era para ser esse botão, era para ser. Eu não sei qual que foi a ideia e não posso nem perguntar porque a gente está proibido nesse período de entrevistar candidato aqui. Mas logo, logo eu vou cutucar quando tiver oportunidade aqui, porque é isso. O programa Opinião vai dar um tempinho só para mais um intervalo comercial. Mais um não, o primeiro intervalo comercial desta noite e volta já já. O Opinião está de volta, programa Opinião na TV Pantanal, que hoje entrevista aqui a presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Mato Grosso, Alísia Arceli. Eu tenho que olhar aqui porque eu não estou acostumado com o nome, então tem que pegar a colinha aqui para olhar. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante aí os seguintes destaques. Acompanhe com a gente aí, ó. Mato Grosso registrou uma morte e 484 novos contágios pela Covid-19 em 24 horas. Os números constam do painel epidemiológico atualizado nesta quinta, dia 11, pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES. Os dados mostram uma desaceleração aí nos novos casos de óbitos, não é? Pela doença no estado de Mato Grosso. Uma situação que tem sido verificada nas últimas semanas após uma intensa alta nos números. Com a atualização, essa mais recente, Mato Grosso passou a contabilizar 826.847 contágios, dos quais em 807.606 as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Mas a doença matou aí 15.190 pessoas por conta das complicações aí da Covid-19. Há ainda 3.440 pessoas em monitoramento em decorrência aí da doença, além de outras 283 internadas em unidades de terapia intensiva. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Maria Cláudia Buchianeri, concedeu em decisão, na noite de quarta-feira,
um prazo de 2 dias para que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, explique a reunião que teve com embaixadores de diferentes nações no Palácio do Planalto. E, na ocasião, colocou aí sob suspeita as urnas eletrônicas e também o sistema eleitoral. A decisão ocorreu, né, após pedido do Ministério Público Eleitoral de que Bolsonaro seja multado por falas na reunião. Na última quarta-feira, dia 10, o Ministério Público entrou com uma representação contra o presidente, pedindo, além de multa, a remoção de todos os vídeos em que o presidente fala com embaixadores sobre suspeitas infundadas em relação ao sistema eleitoral. O encontro em questão ocorreu no último dia 18. Na ocasião, Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas são passíveis de invasão e levantou suspeitas de fraude em eleições passadas sem apresentar provas. Além disso, o presidente, no caso, o presidente Bolsonaro, reclamou da atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, e também reclamou aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, e afirmou, entre outros pontos, que Fachin, em uma decisão monocrática e depois validada pelo plenário do STF, tornou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inelegível. Está aí, ó, no Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Essas e outras notícias, não é? Tem notícia de cultura, tem notícia de economia, tem o que mais? Notícia de esportes, Palmeiras, que não tem mundial ainda, né? Ganhou ontem, rapaz, não adivinha que ganhou ontem do Atlético e agora vai pegar uma missão impossível, que é o Flamengo, né? Não tem como ganhar do Flamengo, mas enfim, vai tentar, né? Tentar não custa nada. Estou brincando, tem como ganhar do Flamengo, tanto que já ganhou, inclusive, deixou a gente aí chupando, a gente que eu falo porque eu sou flamenguista, né? No campeonato passado aí, Libertadores, enfim, no Brasileiro, o Palmeiras ganhou ontem. Agora tem Flamengo e Palmeiras por aí. Dorenberg, e aí, cara? Me fala dessa situação aí da digníssima ministra botando aí o dedo nessa ferida também aí que vem sido. Essa reunião que foi feita do Bolsonaro com os embaixadores, é motivo para esse tipo de decisão, na sua avaliação? Paulo, a gente tem que fazer a primeira observação, que é, veja, a juíza não tomou, a ministra não tomou a decisão por ofício, ela foi provocada, e ela foi provocada pelo Ministério Público. Uma vez provocada, ela tem que decidir, e decidiu exatamente solicitando, recomendando 2 dias de prazo para que o presidente pronuncie a respeito daquele encontro. Então, aí, ela simplesmente aceitou a provocação. Esse é o papel do judiciário. O judiciário é isso. Quando você tem problemas e quer dirimir dúvidas, recorre-se ao judiciário. No caso agora, o Ministério Público achou que o presidente da República extrapolou o seu limite constitucional e recorreu ao judiciário. Na Constituição, já que você falou a questão dos limites constitucionais, lá diz no artigo, vou tentar lembrar de cabeça, se é o 174 ou é o 74, que diz que essa situação de reunião com embaixadores e tratativas de políticas que digam respeito ao país, elas são únicas e exclusivas do presidente da República. Sobre essa situação, que segundo Dorenberg, e é verdade, foi provocada, alguém foi lá, provocou, e aí, como é que vai ficar? E aí ela tomou essa decisão que eu falei aqui agora. Essa reunião aconteceu uma semana, ou talvez 10 dias depois de o ministro Fachin
ter feito uma idêntica reunião com também embaixadores, onde lá ele, ministro, que, conforme eu acabei de dizer, de acordo com a Constituição, estava passando à frente, atropelando, atravessando uma prerrogativa que é do presidente da República. Está lá no livrinho, Carta Magna. E fez a reunião com os embaixadores, criticando, detonando o presidente da República. Aí o presidente da República, uma semana depois, faz uma reunião idêntica para expor aquilo que ele já vem expondo há algum tempo, que ele acredita, e para se defender também daquilo que o Fachin havia também falado na reunião dele lá atrás, que foi uma reunião indevida, aliás, para tratar desse tipo de assunto. Como que o ministro do Supremo Tribunal, vou lá reunir a turma toda para dizer, esse presidente aí... E outra coisa, né? Lá, artigo 2º da Constituição, a harmonia entre os poderes, totalmente atropelada por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, esse negócio de dizer que, aí quando ele fala aqui do Barroso e do Alexandre de Moraes, está dizendo essas coisas. Como que a respeito à harmonia entre os poderes, quando vem aí vai falar comigo aqui no ponto, porque senão ferro. Obrigado. E o cara vai e interfere 2 dias para você se explicar sobre tal coisa. 2 dias, aí o secretário de saúde, por exemplo, o ministro da saúde, por exemplo, quer fazer um pronunciamento sobre a poliomielite, não pode. Contexto eleitoral, não pode. Antevendo, nem sabe, não é, do que virá e mais do que isso, desconsiderando a importância que é a vacina e a orientação sobre poliomielite. Então, esse ativismo, esse atropelo, esse desrespeito à Constituição que foi alegado. Aí o Bolsonaro exagera na forma de dizer e tal, devido à sua indignação. Quanto à questão das urnas propriamente, não é, Lorenberg Alves, aí tem argumento para todo tipo, né? O Bolsonaro aponta e a mídia, a grande parte, insiste em dizer que, sem apresentar provas e tudo mais. Tem lá a PF se manifestando já, inclusive apontando que as tais urnas, elas não tem como provar que elas são invioláveis. Tem um hacker que inclusive está solto aí, está lá em Minas, não é? Impedido de se pronunciar, que teve papel nesse processo aí de invasão. E aí não se pode falar, aliás, eu estou falando demais também aqui, daqui a pouco a gente não pode nem falar mais sobre isso aí. Só quero dizer que existem os dois lados, né? Tem que ter os dois lados. E o último apontamento meu é o seguinte: qual é o problema de termos mais uma camadinha de transparência no processo eleitoral? Qual que é o problema? Já que é tudo certinho, não tem erro, não vai ter erro, não vai ter falcatrua, qual que é o problema de ter mais uma camadinha ali? Agora não dá tempo mais, porque a eleição está bem aí, né? Mas essa discussão toda foi em função disso aí que já rolou lá. Interferência também do senhor Barroso lá no Congresso, né? Foi lá reunir com a comissão, isso não pode ser, voto auditável não pode ser aprovado. Já tinha maioria para aprovar, o pessoal lá acabou mudando de ideia. Então, a gente tem que falar as coisas, mas com os dois lados. Tem um lado que está colocado aí, né? Sem provas, não sei o quê, mas esquece que o próprio Supremo atropela alguns princípios da própria Constituição. E é o papel dele, Supremo Tribunal Federal, zelar pela Constituição, né? E não se pronunciar fora dos autos. Eu queria que o Lorenberg Alves fizesse a pergunta para a nossa entrevistada. Presidente, tem um trecho aqui do ex-presidente, aliás, quando ele foi presidente, o Antônio César Ribeiro, a senhora era secretária-geral na oportunidade. Tem um trecho aqui de uma fala dele, no dia 8 de janeiro de 2018. Eu gostaria muito de um comentário da senhora. Ok. Eu vou ler o trecho. Entre aspas, a enfermagem se organizou, historicamente, como uma prática social,
a partir das demandas da sociedade por cuidado técnico especializado para o atendimento de necessidades de saúde, quer no sentido de saná-la ou antecipá-las. Assim, o papel do Conselho deve assumir o duplo sentido de, ao tempo que defende, ao mesmo tempo que defende o território profissional da enfermagem, também deve proteger a sociedade. Fecham aspas. Gostaria muito de um comentário da senhora, uma vez que a senhora fez parte da mesa diretora juntamente com o presidente, o ex-presidente Antônio. Sim, né, nós trabalhamos há algum tempo. E eu entendo o que ele disse, e o plenário também, que realmente o conselho, todo o conselho de classe, o objetivo principal é, de fato, proteger a sociedade. Deve garantir à sociedade o bom profissional, o profissional bem formado, capacitado para exercer a sua profissão com qualidade, que vai dar aquela assistência que o indivíduo precisa, né? E, ao mesmo tempo, proteger o território da profissão. Quer dizer o quê? Quer dizer que o mal formado, nós temos a obrigação de proteger a nossa profissão de diplomas falsos, como a gente já encontrou no nosso estado, infelizmente, né? De escolas que não estão habilitadas e entregando profissional para cuidar das pessoas, de mim, de você, da sua mãe, do seu filho, né? E que não recebeu a devida instrução. Então, a gente realmente acredita nesse papel do Conselho e a gente trabalha em prol a essa eficiência, né? A gente quer realmente, com a norma legal, entregar isso para a sociedade, né? Proteger os profissionais de enfermagem, garantir o seu exercício profissional, falar isto é o enfermeiro que pode fazer, o técnico de enfermagem, ele é exclusivo dessa profissão. Outro profissional não pode exercer isso, desenvolver essa atividade. É exclusivo desse profissional. Para você ter este cuidado, você precisa de ter o enfermeiro, o técnico e auxiliar de enfermagem e a parteira devidamente formado, habilitado para desenvolver aquela atividade. Isso também é proteger o território da profissão, né? Então, a gente trabalhou nisso, trabalha, e esta é realmente a função do Conselho Regional de Enfermagem. Tem faculdade para parteiro? Você falou não. Parteiro devidamente formado? Como é que é? Não, tem cursos, né? Ah, tá. Hoje ele faz parte da nossa profissão. O Conselho Federal acolheu os parteiros. Então, tem cursos de parteiros que daí são habilitados para desenvolver essa atividade. No estado, a gente não tem nenhum parteiro inscrito. A gente não tem. Uhum. Ao passo que, eu tenho que intervalo comercial, né? Ao passo que enfermeiros a quantos e técnicos de enfermagem a quantos? Hoje, não sei se associados, registrados. Inscritos, né? Registrados. Essa é a nossa finalidade, né? De receber o profissional. Tem quantos hoje? Hoje a gente tem 35 mil. 35.580 aproximadamente profissionais de enfermagem no estado de Mato Grosso. Distribuídos entre entidades públicas e privadas, né? Instituições públicas e privadas. Exatamente. 35 mil? 35 mil. Entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? Ok. Olha só, a caríssima presidente do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Mato Grosso, continua conosco aqui falando, após o intervalo comercial, a Lígia continua conosco falando mais sobre as coisas do Conselho e desses profissionais tão importantes para todos nós. Um instante só. Olha só, a Opinião está de volta aqui, o programa Opinião com a Lígia Arfelli, que é presidente do COREM Mato Grosso. Aqui conosco, terceiro bloco, pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Presidente, agora recentemente, no dia 13 de maio, ocorreu exatamente a Semana de Enfermagem.
a senhora poderia fazer um balanço? Eu tenho a impressão, e a senhora me corrija se eu estiver equivocado, que essa semana é importante, além de reunir um grupo maior de profissionais, trocar ideias, você tem uma formação melhor de cada profissional, porque coloca sobre a mesa os problemas da própria profissão. É isso, presidente? É isso. A gente aproveita a Semana Internacional da Enfermagem, né, que é do dia 12 ao dia 20 de maio, para nos reunirmos, né, e promover momentos de educação, de troca de experiência, de poder debater nossos problemas, nossos conflitos, né, para a gente avançar na profissão, na parte científica do conhecimento e agora, nessa última semana, a gente trouxe bastante discussão através do amadurecimento profissional no campo político. Né? A gente está entendendo que a enfermagem ela é rica em ciência, em conhecimento, mas ela não investiu na esfera política da profissão. Então é um assunto que a gente debateu bastante nessa última semana de enfermagem. Trouxemos representantes nacionais, né, para a gente discutir sobre isso. É um assunto que também não saiu de pauta desde lá, porque a profissão está procurando esse debate. A gente considera que realmente é uma semana muito importante, é a semana mais importante para a enfermagem brasileira no ano. Né? E aqui no Mato Grosso não é diferente. A gente não mede esforços para fazer estes eventos e esses encontros da enfermagem, e agora com essa pauta no campo político da profissão, né? Que a gente realmente, para a gente conquistar os avanços tão necessários, a gente vai ter que amadurecer e melhorar o nosso conhecimento nessa área. Ok, então você sabe, né? Não existe registro de parteiro, né? Pelo menos não existe cadastro inscrito no... Tem parteiros, a UFA. Eu, por exemplo, não sabe, Lorenberg, eu nasci de parteira. Eu também. Eu também. Você também? Nasci em casa. A parteira foi minha avó. A sua avó? Uhum. A minha foi a dona Cotinha, lá de Barra do Garças, que é minha cidade, né? Que eu nasci lá em minha cidade, né? Óbvio. O Lorenberg nasceu lá em Alto Paraguai, de parteira também. Parteira também. Então, olha só a importância da parteira aí. Só que elas estão aí, elas não são registradas, não é? Não são, você falou a palavra aí, inscritas, não é? Elas não, poderiam estar, né, nesse... Falar em Barra do Garças, rapaz, nós de ver que, Lorenberg, lá em Barra, 2 enfermeiras foram chamadas de carniças incompetentes. Olha, para o médico, não, se for chamado por alguém que está na fila, grilado, revoltado por não ser atendido, já era errado. Um médico falar isso. E o Corém não fez nada ou fez alguma coisa? Fizemos sim. A partir do momento que nós fomos noticiados, né, e motivados com essa notícia, nós averiguamos e montamos o processo e recentemente o plenário aprovou o procedimento que chama desagravo público. Né? Na última sexta-feira nós estivemos lá e aplicamos esse desagravo às enfermeiras. É um procedimento, ele é público, o ofensor deve estar presente, ele é exposto, né, à situação que ocorreu, que agravou as enfermeiras no exercício da profissional, e inclusive a profissão, porque quando chama com esse nome e chama de incompetente, um bando disso e daquilo, ele está se referindo à profissão. Então, por isso, o desagravo. Na nota de desagravo, a gente exige respeito, reconhecimento da importância do nosso trabalho para o próprio trabalho da profissão dele, né? Isso ficou registrado. Não esteve presente, infelizmente. Não foi lá, covarde, né? Covarde. Não esteve presente. Infelizmente, impediu até a gente de usar o espaço público do município para poder proferir o desagravo. Né? A gente tinha lá organizado um local da prefeitura e de última hora a prefeitura deu um motivo que a gente não poderia ocupar e não colou, mas graças a Deus, mesmo assim, a gente conseguiu aplicar o desagravo e mostrar, né?
e para essas enfermeiras que elas não estão desamparadas. Elas têm um conselho, elas têm uma norma, né? Tem um código de ética que as protege, que nos protege e que a gente tem que fazer valer, né? Só tem o nome desse rapaz aí, deixa ele um pouco famoso, o do médico lá de Barra do Garças, você não tem o nome dele aí de cabeça, não? Tem? Tem. Então, atenção para o nome desse senhor, desse médico aí que chamou duas profissionais de uma área tão importante, duas enfermeiras, ainda que não fossem, são seres humanos, mas duas enfermeiras, chamou de carniças incompetentes. Qual que é o nome dessa figura? O nome dele é Rafael Joviano. Joviano? Rafael Joviano. Rafael Joviano. Doutor Rafael Joviano. Não pode, amigo. Isso não pode. E o código de ética dos profissionais da medicina também, não é? E acho que ficou pouco esse desagravo aí também. Tinha que entrar com um processozinho aí para deixar ele... Entrou não? Com um processo não? Você sabe? Finalizado esse procedimento, a gente encaminhou para o CRM todo o certame, né, todo o processo, para que o CRM tome uma conduta ética, né, porque, ao nosso ver, ele teve uma conduta antiética no exercício da profissão dele, né, porque todo trabalhador e todo profissional deve ser respeitado no seu exercício da profissão. Inclusive, a presidente do Conselho Regional de Medicina, eu até falei com ela ontem, para ela vir aqui falar conosco, só que está um problema de agenda aí. Acho que vai ficar depois desse período aí, que agora, inclusive, quero até dizer para você que o programa Opinião, como o Grupo Gazeta de Comunicação, vai abrir rodadas de entrevistas com os candidatos aí aos cargos de senador e de governador. A gente deve estar fazendo lá para o dia 22, por aí, abrindo aí uma agenda para que a gente leve até você aos seus conhecimentos aí, quem é quem nessa seara toda aí, que daqui a pouco, como eu disse, vai bater a sua porta pedindo voto. Professor. Presidente, tem uma notícia aqui que eu encontrei no GC Notícias, do dia 5 de fevereiro de 2019. Se não tem nada a ver, a senhora, por favor, me corrija, para não passar uma notícia equivocada para o amigo telespectador. Então, de acordo com esse site GC Notícia do dia 5 de fevereiro de 2019, os conselhos federal e regional de enfermagem afirmou o seguinte: Mato Grosso é um dos piores estados em termos de precariedades nas unidades públicas de saúde. Na oportunidade, de acordo com a matéria, foram visitados 17 hospitais em todo o estado. O que há de verdadeiro, presidente, nesta notícia? E, de fato, nós, o estado de Mato Grosso, pelo menos até 2019, éramos um dos piores do país? Esta foi uma avaliação de uma força, né, de fiscalização, uma união de muitos fiscais para avaliar essas 17 unidades e, infelizmente, nós encontramos essa realidade. É bom dizer que é pública, né? Os hospitais públicos, né? Ou tem privados aí também? Nessa ocasião foram hospitais públicos de grande porte do estado, né? Nós defendemos a saúde pública. A maioria dos enfermeiros estão inseridos na saúde pública e o SUS mantém a saúde dessa população brasileira. Mas a gente tem que reconhecer que a condição de trabalho e essas unidades de saúde, elas de fato têm uma precariedade muito importante que nessa época, infelizmente, foi avaliada dessa forma, né? Apesar dos esforços dos profissionais estarem lá e dando o seu melhor, porque eu reconheço isso. Eu acho que os profissionais de enfermagem ou a equipe multiprofissional, ela está lá dando o seu melhor com condição ou não, ou nas piores condições, mas infelizmente a estrutura física, os processos de trabalho chegaram nesse resultado. Há de se ver que a gente tem outras fiscalizações após esse 2019, que a gente já tem resultados melhores. Mas ainda consideramos bastante precário. De maneira geral,
muito precário os ambientes de trabalho e, consequentemente, o ambiente que o paciente fica internado, né? Onde a gente cuida das pessoas, né? Para encerrar aqui o programa, como é que está a questão das ocupações? Porque, assim, eu tenho informação que há um déficit em algumas unidades secundárias e até as terciárias quanto à presença do profissional ali, da enfermagem. Eu preciso que você responda isso em 2 minutos, no máximo, para a gente encerrar o programa. Como é que está isso aí? Como é que está a demanda e providência nesse sentido aí? Qual que é a expectativa? Olha, a gente tem esse dado, a gente chama de dimensionamento. De maneira geral, no estado de Mato Grosso, o dimensionamento de pessoal de enfermagem está abaixo do que estabelece a norma, né? A gente precisa de um enfermeiro, um exemplo, um enfermeiro para 10 pacientes, um técnico de enfermagem para 20, hoje a gente tem realidade que é um técnico para 50, para 30. Então, realmente as instituições não conseguem acompanhar o que é de ideal, o que traria uma assistência adequada, né? Porque a gente precisa ter números adequados. Infelizmente, isso a gente não consegue ver de maneira geral. Numa situação ou outra, numa unidade ou outra, a gente alcança, mas não é de regra geral. O que a gente faz é manter a nossa fiscalização, o nosso olho vigilante, para que as instituições cumpram pelo menos o dimensionamento, porque é o mínimo. O que a gente indica, o que a gente aponta, a quantidade de profissionais que o Conselho Federal e os regionais apontam para aquela complexidade do cuidado, é o mínimo. Então, a gente exige isso, através das nossas fiscalizações e, quando não atendidos, através do Ministério Público e outras instâncias que a gente aciona. Tem sido bastante acionado o Ministério Público nesse sentido? Tem sido bastante acionado. Então, há muitos casos de não cumprimento, né? Mas a gente também vem ganhando vitórias, viu? Através do Ministério Público. Esse ano a gente já tem aí vitórias que o Ministério exigiu a contratação dos profissionais de enfermagem e eles foram contratados e a assistência naquele local foi melhorada e isso deixa a gente bastante feliz. É o resultado lá do nosso trabalho de vigilância. Tá certo, aliás, os conselhos existem há quase 50 anos, não é? Tanto os regionais como os federais também. E agora uma conquista aí muito importante, que é essa questão do piso. Não temos mais tempo, viu? Eu gostaria muito de continuar aqui com a Lígia, mas a gente não tem mais tempo. Quero agradecer a você por ter vindo aqui, viu? Esse espaço continua sempre a postos, tendo novidade lá para a gente estar informando bem aqui a nossa população, nosso telespectador. Eu que agradeço e o Conselho Regional de Enfermagem fica muito feliz de ter esse espaço e estamos sempre à disposição também, viu? Valeu! O Lurenberg Alves, então, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Amanhã com o Juarez Samaniego, que é o secretário de Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá. Às 7h30 da noite, ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.